Oi, gente! Hoje vim trazer um passo a passo pra vocês de uma peça que eu vi lá no Pinterest e eu fiquei apaixonada por ela. É uma peça super fofa e ela tem uma estética muito legal. Aqui eu trouxe essa peça estampada, mas ela também funciona muito bem com cor lisa e com outros materiais, então você pode usar nylon, dá pra usar o brim pra fazer, que eu tenho certeza que vai ficar sensacional. Que é esta bolsa toda fofa aqui. Ela fica parecendo uma almofadinha assim, eu fiz com uma manta diferente que eu vou mostrar pra vocês. E eu achei que ficou super linda, super cheia de personalidade. Espero que vocês gostem desse passo a passo. Os tecidos que eu utilizei na nossa peça de hoje são da Fabricarte e a gente tem cupom de desconto para vocês usarem lá no site deles. Vai aparecer aqui na tela e também tem na descrição do vídeo. Agora bora pro nosso passo a passo. Bom, pessoal, como a nossa peça de hoje é composta de várias partes, eu não vou falar medida por medida, mas eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês, bem especificado o que é cada coisa. E o que eu queria falar agora é sobre os materiais que eu vou usar. Pra parte externa, eu tô usando tricoline 100% algodão, pro forro também. E aí, pra fazer a estruturação dessa peça, como eu quero que ela tenha um efeito diferente, eu quero que ela fique bem fofinha pela parte de fora, eu tô usando uma manta, que ela é um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado. Esse aqui que é o tipo da manta que eu tô usando, ó. Ela é mais grossa, mas ela também é bem fofa. Ela parece aquelas mantas que vão dentro de edredom, sabe? Então ela não tem cola nem nada, ela é bem molinha e bem macia. E é essa daqui que eu vou usar pra estruturar a minha peça toda. Ela não é muito difícil de encontrar, eu encontrei em armarinho normal, então eu acredito que vocês não vão ter dificuldade de encontrar essa manta. Mas se você quiser utilizar a manta normal para fazer a sua peça, você também pode usar e fazer com as mesmas medidas que eu tô passando aqui pra vocês. Então, gente, vou começar montando a minha peça aqui pela parte das alças. Eu vou simplesmente levar as minhas tiras das alças pra máquina, vou dobrar elas ao meio e vou passar uma costura aqui pra fechar. A gente vai formar 2 tubos com essas alças. Essa outra parte aqui, que vai ser o cordão de amarração da minha bolsa, porque esse é o jeito que eu resolvi fechar ela, eu já deixei ele passado, como se fosse um viés, ó, a gente dobra as pontinhas em direção ao centro e aí dobra ao meio novamente. E eu vou passar uma costura também, fechando essa parte que tá aberta. E eu vou fazer um acabamento bem aqui na pontinha, ó, eu vou dobrar ela um pouquinho pra dentro, vou fechar novamente. E aí eu vou passar a costura fechando aqui essa parte que tá aberta. Aí eu vou ter essas minhas 2 tiras. Mas você pode substituir essa tira aqui por uma fita, que eu acho que também vai ficar bem legal. E eu também vou aproveitar e já vou fixar essa minha parte aqui, que vai ser o fole da minha bolsa, na manta. Eu decidi não fazer quilt nele nem nada, mas você pode fazer do jeito que você quiser. Se você quiser fazer algumas costuras, assim, cortando o tecido, também fica super legal, porque ele vai parecer que vai dar mais volume ainda pra peça, então faz do jeito que você preferir. Eu vou só costurar ela aqui pelas beiradas. Gente, aqui se você tiver dificuldade de costurar bem na beirada da tua peça, porque essa manta ela dá uma deslizada pra ela ser mais fofa, você pode costurar com uma margem um pouquinho maior. Então corta o teu tecido um pouquinho maior e aí você vai conseguir costurar por dentro aqui do tecido, que vai ser um pouquinho mais fácil. Bom, gente, agora com as nossas alças, a gente vai desvirar, elas vão ficar desse jeitinho aqui, e eu vou colocar a manta por dentro delas. Eu escolhi forrar com manta porque eu quero que a alça fique fofa também, mas dá pra usar uma alça pronta pra forrar, ou nem fazer essa alça de tecido, usar a alça pronta direto. E pra forrar a alça aqui é bem simples, ó. A gente só precisa tomar alguns cuidados. Essa manta, ela é mais molinha, então se a gente puxar muito ela, ela vai afinar. Então, pra gente colocar ela aqui por dentro do tecido, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou dobrar a pontinha da tira que eu cortei
e vou dobrar o meio aqui de novo. Eu quero formar uma pontinha que fique mais grossa aqui, e aí eu vou prender aqui o meu passa-fitas. Porque daí quando eu for puxar, ele vai ficar mais resistente e não vai arrebentar a minha manta conforme eu tô passando na alça. E aí a gente vai passar ela aqui por dentro das alcinhas. E tenta passar sem ir esticando muito a manta, sabe? Vai jogando a manta aqui pra dentro da alça. Porque aí ela vai ficar mais gordinha. Alças prontas, e agora a gente vai reservar essa parte e trabalhar aqui com a parte principal da nossa bolsa. Então eu vou começar pegando o tecido e eu vou marcar o centro dele aqui, para eu poder fazer as marcações do meu quilt. Mas o quilt você pode fazer, eu vou dividir só em 4 partes aqui o meu tecido, mas você pode dividir em mais se você quiser, para fazer os teus gominhos. Então ó, marquei o centro aqui de um lado e agora eu vou marcar do outro. E agora eu vou marcar aqui com a régua, usando como base esses piques aqui que eu fiz. E o bom é que esse pique a gente já vai aproveitar para costurar a parte do fundo também. Então é bom já fazer nessa parte. Então fiz o risco aqui e agora eu vou cortar o risco do outro lado. Agora essa parte é meio chatinha. A gente vai pegar a nossa manta, vou posicionar o tecido em cima. E aí, eu vou fazer a costura desse jeito. Eu vou passar a primeira costura aqui prendendo o centro. Aí depois que eu prender o centro, eu vou prender as 2 laterais que estão paralelas a essa primeira linha que eu fiz. Que eu achei que desse jeito eu consegui organizar melhor a costura e ele não repuxar de nenhum lado. Aí depois que eu fizer essas 3 costuras, eu vou virar a minha peça, vou costurar aqui do outro lado e vou costurar as linhas paralelas a ela. Porque daí desse jeito a gente consegue ter o tecido mais esticadinho aqui em cima da manta. Porque essa manta é meio mole e como ela não tem cola nem nada, ela tende a dar uma deslizada. E aqui dá pra gente também colocar alfinetes pra ajudar a segurar o tecido. Outra coisa importante é deixar o teu ponto um pouquinho mais largo. Aqui eu tô usando ele no tamanho 4 mais ou menos, porque aí a máquina consegue caminhar melhor em cima dessa manta. Ó, fiz as primeiras 3 costuras e agora eu vou fazer na direção contrária. Prontinho, agora eu vou repetir tudo isso aqui na outra face da nossa bolsa e cortar o excesso da manta. Bom, gente, com as 2 faces prontas, agora chegou a hora de montar a nossa peça, a gente já tem todas as partes dela. E aqui a gente precisa se atentar porque a diferença entre a altura e a largura da bolsa ela é pequena. A altura dela tem 37 e a largura tem 35. Então, essa daqui que é a face da minha bolsa, tá? Então a gente precisa se atentar de colocar a parte maior na altura. Porque vai ser nela que a gente vai começar a costurar aqui o fundo da nossa bolsa. É aquela tira longa que eu costurei lá no começo, cortei o excesso da manta dela também. E aí eu vou começar juntando o centro dessa tira. A minha aqui tinha uma costura porque eu precisei unir o tecido, então eu já vou aproveitar ela para usar como referência. E vou colocar essa costura junto com o pique que eu já tinha marcado aqui no meu tecido. Então eu prendo aqui. E eu vou costurando a toda a volta aqui da minha bolsa. E o legal é a gente sempre começar do centro. Então eu começo do centro e costuro esse lado. Aí depois eu viro a minha peça aqui pro outro lado, começo do centro e termino de costurar. Porque aí quando eu juntar as 2 partes, ela vai ficar bem certinha, não vai ficar meio tortinha assim, que às vezes a gente dá uma deslizada na costura e ela fica meio esquisita. Também já vou aproveitar para costurar o forro. Eu vou costurar o forro exatamente do mesmo jeito que eu tô costurando a parte externa. A única diferença é que a gente vai precisar deixar uma aberturinha ali para poder desvirar a nossa peça depois. Ó, gente, o cantinho aqui é bem simples, como vocês puderam ver, eu chego a mais ou menos meio centímetro da borda aqui do meu tecido, e aí eu viro o tecido aqui de baixo, ó, eu puxo ele pra cá, e aí o cantinho já vai se ajeitar ali e ficar encaixado.
Mas se você tiver alguma insegurança nessa parte, dá pra você prender tudo isso daqui com alfinete ou com um grampo antes de vir pra máquina. Ah, e essa minha tira eu cortei maior, então é por isso que ela tá sobrando aqui no tecido. Quando eu for colocar na descrição do vídeo pra vocês as medidas, eu também vou colocar ela com alguma sobra. Não vai ser tanto quanto tá aqui, mas vai ter um pouquinho de sobra, porque assim fica mais seguro da gente costurar sem faltar nada. Mas não estranhe, a gente vai cortar o excesso depois e vai ficar tudo certinho. O outro lado é exatamente a mesma coisa, alinha pelo centro e vai embora. Agora, pra cortar esse excesso que sobrou da lateral, eu gosto de fazer o seguinte, ó, eu abro ela aqui, então eu tenho frente e costas da minha bolsa, e formo como se fosse uma linha reta aqui pra me auxiliar, então eu passo a costura desse ponto até aqui. Se você quiser, dá pra marcar com uma régua antes, mas é bem intuitivo e a distância aqui é pequena, vai ficar retinho do mesmo jeito. Eu faço isso dos dois lados porque eu não gosto de tecido solto da manta, então eu já deixo preso antes de eu cortar o excesso. Agora, para prender as alças dentro da nossa peça, eu fiz uma marcação de 5 centímetros contando da junção aqui entre lateral e a parte da frente. Então, usa essa costura aqui como base, conta 5 centímetros e marca. Aí eu vou posicionar a minha alça encostada aqui nesses 5 centímetros para fora. Então, eu faço essa marcação em todas as 4 partes aqui para prender as minhas alças. Ó, alças presas, então agora eu vou colocar aquelas 2 tirinhas que eu fiz pra fechar a minha bolsa. A parte que tem acabamento eu deixo pra fora e a parte que tá sem acabamento eu vou prender bem aqui junto com a costura do centro da minha peça que eu fiz. E agora eu vou montar o forro da minha bolsa e eu vou montar ele exatamente do jeito que eu montei essa parte externa aqui. Bom, gente, agora chegou a hora de finalizar aqui a nossa peça. Tenho parte externa, parte de forro costuradas. Aqui no forro deixei uma abertura para poder desvirar. Lembra de deixar uma abertura generosa aí, porque a peça ela é volumosa. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vestir essa nossa parte de fora dentro do forro. Então, ó, desvira aí a sua peça. Aqui eu já tô com a minha virada pro lado do direito. Vou colocar ela aqui por dentro do forro. E aí, a gente vai alinhar aqui a parte do topo da nossa peça pelas costuras. Então, costura de fora tem que encontrar com a costura aqui de dentro. E a gente vai ajeitar isso aqui por todo o topo da nossa peça, deixar essas costuras juntas, deixar tudo bem alinhadinho. E aí eu vou vir e vou passar uma costura aqui no contorno todo da minha bolsa. Aí depois que eu fizer isso, eu vou desvirar ela pro lado do direito, vou passar um pesponto por fora e vou fechar aqui o buraco do meu forro. Bom, gente, então esse é o resultado final da nossa peça. Ai, eu amei muito ela, fiquei muito feliz com esse projeto. Aqui, como eu falei pra vocês, coloquei o cordãozinho pra fazer o fechamento, mas você pode aí acrescentar um zíper, colocar um botão, o que você preferir. Até uma aba dá pra colocar aqui por cima, que também vai funcionar. Essa manta só tem que ter um cuidado, é que ela não aguenta muito calor. Então, depois que a peça estiver pronta, eu não recomendo que você passe o ferro por cima dela. Então, até pra apagar as linhas aqui do quilt que eu fiz, eu fui lá e usei o secador de cabelo.
porque daí eu não prejudiquei a manta. Porque essa manta ela acaba achatando quando a gente aplica calor, daí ela fica fina e perde o efeito que a gente quer na nossa peça. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um comentário aqui me contando o que você achou dessa peça. E também se inscreve aqui no canal, que toda semana tem um passo a passo novo pra vocês. Tchau e até a próxima!